Olá, hoje novamente aqui com Leonardo Martini da Stonex, nosso consultor, e hoje por uma coisa assim especial, né, Leonardo? Especial. É que a presença dele é a cada 2 meses aqui conosco, estamos aqui num mês para efetivamente conversarmos um pouquinho mais. Sim. Vemos o mercado fazer muitas mudanças, Montanha-russa. uma montanha-russa muito grande, e muitas vezes essa montanha-russa não interfere nos preços. Perfeito. Então eu só queria que tu fizesse uma contextualização, que é a grande pergunta do produtor é assim: por que Chicago sobe 30 um dia, 40 um dia e o preço do balcão não sobe? Bom, obrigado novamente, Luiz, pelo convite. Acho que foi totalmente oportuno, né, essa visita para a gente fazer esse bate-papo antecipado, porque realmente o mercado vem se movimentando muito. E uma resposta bem direta para a sua pergunta é: hoje, Chicago especulando totalmente em cima de possibilidade de quebra nos Estados Unidos, depois de um início, né, que a gente comentou no nosso último bate-papo, um plantio excepcional, só que as chuvas vieram falhando muito. Então a gente tem hoje um sentimento do mercado altista em relação a possíveis quebras nos Estados Unidos, só que isso não some com a soja que está aqui no Brasil. A gente teve uma safra de soja gigantesca, falamos bastante disso, e essa soja continua aqui. Ela tem sido consumida, ela tem sido exportada, mas ainda temos estoques elevados no mercado interno. Então a alta de Chicago ela não refletiu nisso porque o comprador da soja brasileira ele está se abastecendo. Ele está comprado, né? A soja já estava vendida na exportação, as fábricas internas já estão compradas e a gente está vendo agora uma movimentação apenas desse grão. Então, infelizmente, né, a gente até comentou disso no nosso último bate-papo, que eu colocaria umas fichas no clima ainda que poderia trazer surpresa em Chicago, mas infelizmente tudo que o Chicago subiu foi tirado no prêmio, porque o grão está aqui. Né? Então, esse excesso de oferta no mercado interno, ele não trouxe o reflexo que a gente esperava com a alta de Chicago. Para nós contextualizar um pouquinho mais a safra brasileira. Safra cheia, exportações andando, estoque de passagem. E o que se reflete a isso próxima safra? Qual é a visão, digamos assim, rapidamente da próxima safra brasileira com relação a isso que a gente está vivendo hoje? A pergunta básica: sobe ou desce a área plantada? Respondendo a tua pergunta, Luiz, com essa super safra que a gente teve e olhando 2024, a gente não vê uma queda de área plantada de soja nesse primeiro momento. Pelo contrário, né, os números oficiais até apontam um aumento de 2 milhões de hectares de projeção de área. Pelo seguinte, o preço da soja efetivamente ele começou a cair pós-março desse ano. Né? E os grandes estados produtores, principalmente o centro-oeste do Brasil, já veio fazendo esse travamento de relação de troca anteriormente. Então isso não deve impactar, né, a questão de abertura de área, e até porque esses caras eles também têm um planejamento muito antecipado de abertura de área. Então eu não vejo em 24, com essa queda do preço da soja, um travamento. A gente pode ver num primeiro momento uma redução até de tecnologia, mas de área efetiva, por enquanto a gente não vê impacto no Brasil. Você já comentou um pouquinho com relação efetivamente à safra americana, que nós estamos tendo alguns rallies de preço em Chicago, pela especulação efetivamente que o mercado faz em cima do clima. Mas você acredita, digamos assim, aquele número do USDA colocado para a próxima safra, certo? Ele muda muito nesse contexto, ou ainda a gente tem muita água para passar debaixo da ponte aí, Leonardo? Tem muita água para passar embaixo da ponte, tem muita água para cair do céu, e tudo pode mudar, né? A questão americana, principalmente, é que foi plantada muito rápido, muito antecipada a safra, né? Tanto soja quanto milho. A gente sabe que o milho ele é muito mais sensível a adversidades climáticas e realmente tem faltado chuva, né? E até a virada do mês ainda tem poucas chuvas nos principais estados produtores dos Estados Unidos. Qualquer redução de produtividade do milho representa uma grande redução na produção, né, dos Estados Unidos, que é gigantesca. A gente já vinha trabalhando, né, desconfiado com os números do USDA, porque a gente já acreditava que eram números superestimados em relação à produção, né? E agora eu acredito que o mercado está vindo para uma realidade. Então a gente já trabalha com algum corte pro milho nos Estados Unidos por causa dessas adversidades agora.
A soja, ela é muito mais alongada, ela tem um ciclo, né, agora julho e agosto, principalmente para enchimento de grão, e a gente sabe que a soja é uma lavoura que ela aguenta muito mais a diversidade climática. Então a gente acredita ainda num número de safra aí, talvez não 123, 124, como o USDA colocou, mas um número ali ainda próximo de 118, 120 milhões de toneladas para soja nesse momento. Tá? Pro milho, talvez um corte aí de 387, como eu falei, que era um número que a gente já não acreditava, que seria um número perfeito, teria que vir tudo perfeito a safra. Então a gente já pode trabalhar aí com 370, 365 milhões. Mas tudo isso ainda deixa o estoque dos Estados Unidos tranquilos, porque o Brasil vem de uma safra muito grande e a gente segue projetando 2024 ainda tranquilo. O milho, a safra está feita, a safrinha está feita, não vai mudar isso, né? Então, e falando em safrinha, que número? Nosso número hoje é 103 milhões de toneladas. 103 milhões de toneladas, a gente não vê mais adversidades daqui para frente, o frio que veio não pegou, choveu no Paraná bastante nas últimas semanas, era a chuva que precisava, no MS também. Se não vier frio daqui para frente, e o próximo frio já está lá no meados de julho, a gente já acredita que a lavoura vai estar num estágio aí que não tenha tanto problema, então a gente está cravando aí uma safra acima de 100 milhões de toneladas. Contemporizando, assim, sempre quando a gente fala de safra, a gente está, os Estados Unidos começa primeiro e o Brasil vem depois. Certo. Num contexto que você já falou da soja, os Estados Unidos vai ter uma produção, então vamos lá, de 120 milhões de toneladas, e o Brasil vem para 163 milhões. Isso. O que a gente pode esperar para 2024? Um palpite. Eu sei que a gente está aí praticamente praticamente 11 meses, 12 Duas safras longe, né? Uma safra dos Estados Unidos inteira, longe disso aí, mas é que o produtor começa a fazer o seu pensamento de safra agora, programações e tudo, mas ele tem que estar mais ou menos preparado. O que dá para a gente falar para ele com relação tanto a milho com relação à soja, dos dois aspectos? Eu acho que é algo que a gente já vem colocando nos nossos últimos encontros, que o produtor precisa mudar um pouco o patamar de preço que veio dos 2 últimos anos, né? Que eles eram patamares que fugiram à regra, né? Então, uma vez que eu começo novamente a colocar produção cheia no mundo, né? E mesmo com possíveis quebras nos Estados Unidos, a safra cheia aqui no Brasil é o que determina o preço, né, pro nosso produtor. Então o produtor precisa ficar atento, aproveitar essas oportunidades. Eu estou vendo essas altas de Chicago como oportunidades daqui a pouco ao longo do ano ainda, até a confirmação da safra americana, como oportunidades para se fazerem mais negócios em 2024, tá? Mas ficar muito atento, porque se a gente plantar normal aqui no Brasil, né, setembro, outubro, a safra se desenvolver bem, e mesmo com o El Niño, a gente ainda não sabe a intensidade, mas o El Niño também pode trazer impacto, como a gente já comentou, para o Mato Piba, reduzir um pouco a safra no norte do Mato Grosso, mas o Rio Grande do Sul e a Argentina vem com safra cheia. Então a gente segue vendo cenário de safras realmente, 160 milhões no Brasil, a Argentina saindo de 20 milhões esse ano para voltar para 48 milhões de toneladas. Então, independente da quebra dos Estados Unidos de 0 ou 5 ou 6 milhões de toneladas que a gente está colocando, se aqui vem de novo ano que vem com mais 20 milhões de toneladas, o preço segue nos patamares que a gente está, ou até mais pressionados, porque infelizmente o câmbio não tem ajudado, né? Na última conversa a gente falou do câmbio, né, que podia ser uma esperança. Infelizmente o câmbio caiu de 4,89 na nossa última conversa para 4,77 hoje, 4,78. Então realmente a gente vai perdendo um pouco as esperanças, né, em relação a deixar tudo para ser feito lá na safra, né? Então, de novo, um alerta para o produtor, a gente tem quase um ano. Aproveita esses ralis, vamos aproveitando essas oportunidades, continue olhando a sua relação de troca, trave pelo menos seus custos e vai e deixa o resto para o mercado. Esse é um fator importante, até o que a gente tem preconizado muito nas conversas com os gerentes que falam conosco, até com os produtores, é que o produtor faça uma conta. O melhor negócio dele hoje é vender ou fazer a soja com dinheiro próprio e dinheiro à vista, e fazer um futuro do que você jogar todo o futuro. Sim. E o juro efetivamente dessa carga. Como você falou, até
nas primeiras intersecções conosco aqui, em que o juro seria a diferença do ganho de preço. Exatamente. Ou seja, vende a soja, aplica o dinheiro. Exatamente. Então, essa foi uma das coisas que a gente conversou bastante isso. Sim. Mas, Leonardo, algum resuminho rapidinho para a gente, assim, ou alguma uma dica a mais? Assim, que a gente está conversando bastante hoje, mas assim, acho que é importante isso. Não, eu acho que a dica principal é ficar atento agora, porque a gente tem até o mês de agosto esse mercado climático, né, que vai trazer. Eu sei que até o momento realmente vem decepcionando, porque a gente está vendo Chicago subiu muito e isso não se refletiu ainda, né, nos preços do mercado interno. Então vamos avaliando isso nos próximos meses, e passado também a safra americana, a gente tem pós-plantio brasileiro toda aquela virada de ano que pode ali trazer alguma coisa de emoção ali no dezembro, que é um mercado climático aqui para o Brasil também. Então, fiquem atentos a essas oportunidades, mas principalmente travem seus custos. Então, meu percentual de produção para travar meus custos, zerar minha conta, são 30% da minha produção. Então, fiquem atentos, venda pelo menos isso, e o restante vamos torcer para o mercado subir para a gente fazer margem em cima desse restante da produção. Legal, Leonardo, obrigado pela sua presença e a gente volta no mês que vem.